E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo? Na área! Começando mais um episódio desta temporada incrível, o futuro do presente do trabalho, mas sem Amanda Costa. Sem Amanda Costa tá difícil reunir esse time aqui todinho de volta, né? Mas já vai ter time completo, viu, gente? Todo mundo entregando. Por É enquanto, isso aí. Façamos o melhor. Aqui, Anderson Bars. Alberto Reutemann, roda a vinheta, vamos pra cima! Vamos! Bom, e a gente tá aqui hoje para trazer mais um destes temas que tem recheado as conversas de RH, líderes, mundo afora, nessa temporada, né? O futuro, o presente do trabalho. E a gente hoje vai trazer um tema, né, para nossa conversa, que não necessariamente é absolutamente novo, mas pelo menos ganhou nome, né? E as coisas vêm sendo batizadas. O tema do episódio de hoje é o Job Hopping. Me conta, Alberto Reutemann, o que raios é este Job Hopping? É saltitante em inglês. Hopping é saltitante, né? Então, quando você tem alguém que está pulando de emprego para emprego, a gente fala que é um job hopping. É hopping, melhor dizendo. E é interessante porque, como o próprio Anderson disse agora, a gente gosta de dar nome para as coisas. Fica mais fácil da gente poder entender os movimentos, criticar, discutir. Esse é um movimento que contrapõe um pouco daquela figura quase que transcendental que a gente tinha dos nossos pais, de que para você crescer na carreira, você começava numa empresa e saía depois de 30 anos como presidente e aceitava, né, que a sua promoção estava vinculada a tempo de casa. Porque estabilidade era importante naquela época e hoje os jovens estão entendendo que as movimentações podem proporcionar crescimento. Mas isso não necessariamente para todos. Tem um dado, né, que foi apurado aqui no Brasil que nos mostra o seguinte: dos 9,96 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, falando aí basicamente da geração Z, 24,4% deles, ou seja, 2,47 milhões, tem esse perfil Job Hopping, né? Hopping. E ficam menos de 3 meses no trabalho. Tá certo, né? Quando a gente fala a respeito das repentinas e recorrentes mudanças que a gente tem nas nossas carreiras, a mudança, e eu sempre parti desse pressuposto, ela é muito bem-vinda. A gente está envolvido em ambientes novos cenários. Mas 3 meses, Alberto? Esse é um ponto legal para a gente pensar, né, Andy? Porque eu acho que a nossa geração, principalmente nós somos X, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar esse imediatismo, né? A gente que não é nativo digital, a gente frequentava a locadora, né? Lembra a locadora que você ia lá alugar fita cassete? E era uma liturgia, você parar, pegar a fita, olhar a sinopse, enxergar se tinha a ver aquele filme, você levava para casa porque não tinha volta. Você tomava decisões mais demoradas, mais estruturadas, como a própria carreira, né? Você não fazia grandes movimentações. Aí, de repente, hoje você tem Netflix. E aí você está lá navegando pela Netflix, começou a ver um vídeo, não gostou, troca. Vai pulando. Então, eu acho que o lance do hopping não é só no job. Ele passa a ser das nossas vidas. Você tem hoje possibilidade de trocar as coisas muito rapidamente. Os casamentos levam muito menos tempo. Você tem um Tinder da vida, você tem esses aplicativos para você procurar festas, eventos, ou mesmo aluguel do Airbnb. Você olha lá, não gostou, troca. E eu acho que demorou até para chegar isso na questão do trabalho, mas 3 meses eu acho pouco tempo. Agora, o ponto que é fundamental é o seguinte, gente. Já faz, acho que pelo menos uma década que a gente normalizou esse fato de que as mudanças são positivas. Né? Já faz, pelo menos eu, quando paro para, inclusive, pensar a respeito da minha própria carreira, olhando aí 20 anos atrás, já tinha entendido que essa mudança ela era normalizada. Então eu não sei o quanto tem de novo de fato nessa terminologia. Eu acho que tem algumas coisas novas, esse período encurtou, né? Porque quando eu comecei a fazer as minhas transições, eu minimamente queria ter história para contar, queria ter boas entregas, né? Então quando eu comecei a de fato fazer mudança, e as mudanças aceleraram demais a minha própria carreira, né? Essas mudanças levavam ali 2, 3 anos, né?
E fazia... ainda eram curtas, né? Pois é. 2, 3 anos é curto ainda, né? Mas tinha história para contar. Né? Por isso que eu acho que 3 meses, em 3 meses muitas vezes, dependendo da empresa que você não conseguiu sequer entender o funcionamento das coisas, o contexto daquele ambiente no qual você tá. E assim, na última semana, hoje é dia 3 de novembro, né? Uma quinta-feira, data que a gente tá gravando aqui esse episódio. E na última semana começaram a pipocar matérias para todos os lados falando, né, do tal do job hopping. E aí a questão é a seguinte, né? Tem uma das matérias que eu tô lendo aqui, né, que inclusive repercutiu até em Portugal. Tá dizendo o seguinte, mas essa movimentação é necessariamente má? E aí o artigo, pelo menos, concorda comigo aqui em dizer que essa movimentação é má se você justamente mostrou que ao invés de você ter conseguido boas histórias, você simplesmente desistiu do desafio no meio do caminho, né? Então, desistir dos desafios no meio do caminho é algo que aí sim vai te macular, né? Que convenhamos, nunca você vai falar isso numa entrevista de emprego, né? Você tá lá, você é um profissional da geração Z, né? Que a gente está vendo que é mais propenso a fazer essas saltitadas, né? Ele não vai falar, estava muito chato, tinha uns desafios muito complexos, eu saí. Eu acho que isso é uma autoanálise, né? Que a questão que... Eu acho que a gente está vivendo um mundo imediatista, né? O mundo se transformou num grande Twitter. Você se manifesta com 144 caracteres. E assim, e o job hopping, ele vem a galope do tema de um outro episódio que a gente já tratou nessa mesma temporada, que é justamente o quiet quitting. Exatamente. Né? Então, que é o fato da demissão silenciosa, né? Os pedidos todos de demissão, ainda mais nessa mesma faixa etária. E, basicamente, as razões são as mesmas. É a busca pela qualidade de vida, é o equilíbrio entre bem-estar pessoal e profissional, é você querer encontrar uma empresa na qual você se identifique com os valores que ela tem e assim por diante, né? Eu acho que está tudo muito conectado, né? E eu acho que começa a ficar difícil quando você tem um entrevistador, um empregador que é de uma geração que não tolera, né, o job hopping. Então ele olha e fala, mas a gente tem cabeças, né, ainda muito tradicionais, e eu acho que talvez o americano, ele encare melhor isso, né, porque você tem uma legislação trabalhista, por exemplo, muito mais flexível. Então, por exemplo, se você estiver lá em Nova York e precisar fazer uma grana, você entra numa pizzaria, lava uns pratos lá, ganha $15 a hora. Saltitou, ficou lá 2, 3 dias, vai para outro emprego. Eles encaram isso de uma maneira mais tradicional. Vai fazer isso numa pizzaria no Brasil. Entra aí, posso lavar uns pratos e ganhar uma grana? Eu falei, não, imagina, você vai meter uma reclamação trabalhista. Então, eu acho que tem um lance cultural que o Brasil, eu não sei até que ponto isso ainda vai ser bem visto. Mas a matéria que a gente está usando como referência, né, que ela é uma matéria da Folha e foi repercutida, inclusive, por várias outras mídias, diz que este, inclusive, é um perfil muito mais da área de tecnologia, viu, Alberto? Porque na área de tecnologia, muitas vezes, você entra com missões específicas, né? Você entra para programar, né, determinada funcionalidade, entregou a sua missão no curto prazo, já caiu fora e já foi para outra. Ou então, né, como o time da área de tecnologia diz, né, codar. Você entra, coda o que você precisa codar e vai embora. Né? E vai embora para outras experiências. Então, né? É um freela talvez um pouco mais demorado, né? Mas eu acho que ainda assim o exercício é bem curioso para nós que estamos lidando com o momento do hopping da pessoa, né? Então imagina que eu chego para o Anderson e falo assim, Anderson, completou 3 meses, tô indo embora. E aí o Anderson, que também não me avaliou muito, porque não deu nem tempo, né? A gente sempre coloca na nossa cabeça tradicional ciclos de 1 ano, pelo menos, né? Para avaliar a pessoa e tal. E, de repente, a gente vai fazer uma entrevista de desligamento com uma pessoa de 3 meses. É difícil dar feedback, né? Com certeza. Agora tem o ponto que é o seguinte. O mundo ele é muito mais acelerado, né, do que era. E acho que cabe a nós, inclusive com cabeça de organização, entender se é esse o cenário que a gente quer vivenciar ou não. Porque que é um movimento normal e que isso já faz parte do presente do trabalho, isso é um fato. Né? E pode ser que muitas vezes as pessoas nem façam isso de maneira consciente. Eu sou um job hopping, então eu tenho que ficar transitando por aí. Não, ela simplesmente não se sente bem
e se sente no direito, e eu acho que todo mundo tem o direito, obviamente, de procurar algo que a satisfaça, né? Então, no final das contas, quando a gente fala a respeito desse movimento, ele pode gerar coisas positivas. Eu acho que é legal até a gente colocar isso nas vagas de emprego, porque eu acho que empresas, inclusive, que têm dificuldade de implementar a diversidade, por exemplo, eu posso colocar lá vaga para job hoppings, ou sei lá o nome, né? A forma como a gente vai divulgar isso. Porque, de repente, numa dessa, a gente traz pessoas que vão ajudar a trazer ideias novas, formas diferentes de trabalhar, de se relacionar, trazer uma oxigenação, sem necessariamente criar grandes compromissos. 3 meses é quase que um período de experiência. Só que você gera a expectativa na pessoa que ela vai ser efetivada. Agora, meu ponto aqui é o seguinte, Alberto, e aí acho que essa é a reflexão que vale para mim como líder, vale para você como líder, né, vale para os líderes de todas as organizações. O que eu tenho que fazer, né, como empresa, como liderança, para garantir que as pessoas queiram ter um contato mais profundo com aquilo que a gente faz na nossa organização. E isso vem, né, com o ressignificado do próprio trabalho, né? O nosso desafio é garantir que a demissão silenciosa não aconteça, é garantir que as pessoas não queiram ficar roupando nas nossas organizações. E para isso eu tenho que olhar para como que a gente está dando significado para as coisas, para como a gente está envolvendo as pessoas que chegam, porque qualquer tipo de turnover em qualquer organização é ruim. É ruim porque eu vou perder conhecimento. Sim. É ruim porque eu tenho custo, né, de reposição dessas posições. Então, turnover é ruim. É um movimento natural, mas eu acho que faz parte do nosso desafio tentar diminuir isso, né? Ou prolongar, né? Depende da perspectiva. Eu vi esses dias um nome bem legal, né? Geração videogame, né? Ou então postura videogame, né? Quando você está jogando videogame, isso é natural, obviamente, né? De uma geração Z. Você consegue ter claramente o que é preciso ser feito para passar de fase. Então, qual que é o chefão da fase que eu tenho que matar para passar para o... Então, e são, geralmente as fases do videogame, elas não são tão demoradas assim, né? Os objetivos são claros, independente de qual jogo que seja. E quando esses jovens chegam no ambiente de trabalho, eles chegam cercados de falta de previsibilidade. O fato de chegar e falar, escuta, o que eu faço para ser chefe aqui, Anderson? E se você fala depende, que é a resposta universal, e não necessariamente, né? Essa possa ser a ambição da pessoa. Exato. Né? Eu falo assim, olha, a gente tem que ter uma questão aqui de vaga, tem uma questão do nosso ciclo de gestão de avaliação. Não posso te dizer quando. A nossa geração se conformava quando ele falava assim, vai segurando aí. E os jovens, essa geração, ela tem mais pressa, ela quer ter previsibilidade, visibilidade. Então, eu acho que é possível que a gente também trabalhe a cabeça dos nossos líderes para conseguir equilibrar essas situações sem abrir precedentes de outras gerações também começarem a questionar esse tipo de coisa, porque para nós ainda é difícil ficar pulando de empresa em empresa. Agora, né, voltando para a temática principal, eu acho que vale a gente trazer aqui algumas dicas para que... porque no final das contas, mudanças como essas, mal feitas e mal estruturadas, vão trazer prejuízo para a carreira desses profissionais. Vão. Certamente vão. Porque no currículo vai aparecer. Não, eu acho que não só no currículo. Acho que o currículo é a parte menos importante, Alberto. Eu acho que hoje o mercado não valoriza tanto isso, né? O papel. E a pessoa não para em nenhuma organização. Porque a gente já avalia, né? Quais foram as construções, qual foi o processo de agregação de valor. Vai fazer mal para ela, porque a carreira não vai se desenvolver. Sim. Então, acho que algumas dicas fundamentais, e aí falando, né, especificamente com este público que tem esse perfil job hopping, é o seguinte, é fazer com que a gente consiga se questionar, né? Ou seja, antes de uma mudança, ou até mesmo antes de aceitar uma posição numa organização, poxa vida, eu tenho que olhar para essa posição e falar o seguinte, essa posição vai me dar oportunidade de desenvolvimento? Eu vou aprender coisas novas, né? Por que eu estou mudando? Será que o que me motiva, né, também não é presente lá numa empresa nova, caso eu faça essa mudança? Enfim, eu acho que a gente também tem um processo de ganho de consciência, né, para que as pessoas tomem decisões que sejam decisões coerentes e acertadas. Mas acho que ninguém sai da empresa também. A geração Z é muito esperta, né? Talvez uma das mais rápidas para tomar decisão. Se tiver um ambiente super legal, se estiver aprendendo, ele fica. Ele vai ficando. Ela vai ficando lá e vai falando, pô, tá legal, vamos dar mais um tempo. Eu acho que essa também é uma forma de libertar as pessoas daqueles ambientes que... Sabe aquela história aquela famosa piadinha, né?
entrou no inferno, agora você virou cliente, agora você virou, né, cidadão daqui, agora você vai sofrer. Então, eu acho que é legal. Eu criaria um indicador de job hopping dentro das companhias. Quantas pessoas estão entrando e saindo rápido, um pouco, né? Os indicadores de turnover não deixam de ser um pouco isso já, não? Mas será que a gente olha mês a mês? Quantas pessoas? Porque o turnover de uma empresa, por exemplo, pega call center. Call center tem uma baita geração Z, uma grande quantidade. Será que está caindo os indicadores, ou aumentando os indicadores de turnover para 3 meses, 4 meses? A galera está entrando, porque até então eu via a justificativa de gente saindo da empresa e os recrutadores ficavam descabelados, falando assim, saiu para ganhar R$50 a mais. Olha que absurdo! Absurdo da empresa, porque a pessoa que toma a decisão para ganhar R$50 a mais é porque... E quem disse que é isso, né? Mas você avalia, né? Falando, se fosse R$50 a menos, eu também saía daqui, porque está um inferno trabalhar aqui. Uhum. Então, acho que é legal a gente enxergar, principalmente em outros segmentos, indústria, comércio, bancos... Acho que o grande lance aí é entender se o nosso ambiente está proporcionando crescimento, se a gente está sabendo vender bem os desafios para as pessoas, porque uma questão é a tarefa, né? E eu, como líder de uma organização, eu tenho que saber transformar tarefa em propósito, tarefa em significado. Olha, para você fazer isso é importante, porque com isso você é capaz de conseguir esse tipo de desenvolvimento. Né? E assim, é muito comum dentro das organizações, parece até engraçado, a gente costuma dar oportunidades de fazer coisas novas sempre para as mesmas pessoas. É verdade. Né? Então, como líder, será que eu não posso, né, ir distribuindo desafios ou possibilidade das pessoas aprenderem, ou possibilidade das pessoas fazerem coisas novas, olhando a minha equipe como um todo? E você, líder, como é que você está agindo, hein, com relação a isso? Você está dando oportunidade para todo mundo? Porque no final das contas é isso, e a gente sempre se surpreende, né, quando a gente dá oportunidade. Dá pista, isso. Né, Alberto? Vambora, Andy? Mas já, acabamos de chegar. Bom, cara, nem chegou o café ainda. Queria terminar com uma charada pra você, posso? Diz. Qual é o ator de Hollywood que mais faz job hopping? Anthony Hopkins. Fácil essa. Horrível. Essa aí. Ô, editor, você já sabe o tipo de barulho que você precisa colocar aí, não sabe? Sabe, né? Tá bom. Barunks, né? Não deu nem pra rir, né? Mas tá bom, Alberto. Tudo bem, cara. Amizade tentando... é isso, né? Eu respeito a sua piada previsível. Improvisada. Semana que vem tem mais. Acompanhe a Escola do Caos e Armazém nas nossas redes sociais, ativa o sininho, assista no YouTube, no Spotify, Apple, Google, Podcasts. Estamos em todos os lugares, Andy. Todos os lugares, o tempo inteiro, na sua mente, presente na sua vida. A gente tá aí, ó, né? Nesse momento instalando HDs, microchips em todas as bebidas para caos corporativo dominar o mundo. Antes era com as vacinas, agora nas bebidas. É isso aí. Um beijo. Fui! Tchau, tchau!